A questão da Argentina, eu acho que é um pouco interessante, porque uma das promessas já estão tratando ele como presidente, eu acho que está muito cedo ainda, mas já estão tratando ele, o Javier Solei, como presidente. Olha, ele tem a eleição agora, ele passou nas primárias, que é um bom sinal, que é uma pesquisa. Não tem pesquisa mais eficiente do que essa, do que uma eleição em todo o país, obrigatória, sobre candidatos que devem disputar a presidência pelo partido. Então ele teve uma votação, teve 1/3 da votação, uma votação boa. Então já estão considerando ele presidente, mas ele ainda não é o presidente. Eu torço que ele seja, viu? Deixar bem claro aí. Eu torço que ele seja, o Javier Milei seja o presidente. Ele está dizendo o seguinte, ó. Queremos que o maior número possível de pessoas vote, porque queremos vencer no primeiro turno para acabar com 100 anos de declínio da Argentina. E o nosso mandato será claro e contundente. O plano maior aí, um dos projetos dele, é acabar com o peso e substituí-lo pelo dólar, que é considerado um plano radical para debelar a inflação de 114% em 12 meses. Agora, um país sem moeda própria perde um pouco da sua personalidade, né? A moeda é um símbolo nacional, assim como a bandeira, assim como o seu hino. A moeda é um símbolo nacional. E um país sem moeda própria, por mais fraca que seja, né, enfrenta problemas. Aí. O Menem tentou isso e a Argentina teve o dólar como referência. Na verdade, ele não extinguiu a moeda. O Menem apenas deixou, ele congelou o dólar, $1 um peso. Mas a moeda continuou circulando. Depois a Argentina criou o Austral, mas agora não. Agora, uma das medidas apresentadas pelo candidato argentino, que tem tudo para ganhar, é a dolarização da economia. Isso significa acabar com o peso e deixar o dólar como moeda oficial, como já é no Equador e em El Salvador, que dolarizaram as suas economias no início dos anos 2000, no início deste século. Mas não há casos de dolarização em economias, por exemplo, de um porte da Argentina. Isso aí não seria assim, não seria um decreto dele. Isso aqui é importante dizer. A dolarização da economia argentina, isto é, o fim do peso, a moeda corrente seria o dólar. Já é quase hoje na Argentina, mas é uma coisa paralela, não tem nada oficial como lei. E essa dolarização deles, que é uma pretensão do Javier Solei, exige aprovação do Congresso Nacional. E o Javier Milei dificilmente vai ter maioria, mesmo que ganhe a eleição. Que é o que aconteceu com o Bolsonaro, que está acontecendo com o Lula agora. Lá também, se ele quiser governar dentro das regras democráticas, vai ter que proporcionar o toma lá da cá. Porque se repetir os resultados das primárias,
que a Argentina fez agora, foi domingo passado, né? O Javier Milei teria 15% dos deputados federais e 11% dos senadores. Se bem que, nessas 2 semanas aí, porque a eleição é agora, 2 semanas de pregação e de... Ele já está fazendo novos eleitores. A eleição presidencial é em outubro. O que ele está dizendo pode cativar esse eleitorado. E, por enquanto, as pesquisas e as sondagens dizem que essa votação que ele teve, que surpreendeu a todos, ele estava em terceiro lugar. Ele estava em terceiro. Em primeiro estava a chapa da Patrícia Bullrich, que é apoiada pelo ex-presidente Macri. Em segundo estava o governo, a chapa do governo aí do Alberto Fernandes, que é o Sérgio Massa. E em terceiro estava ele. Ele era apontado nas pesquisas com 12%, 13%. Aí vem a verdadeira pesquisa, a verdadeira. Essa não tem projeção, não tem seleção por classe econômica, por profissão, não tem nada. Que tem essas pesquisas que eles fazem aí, né? Que erra tudo. Lá na Argentina ganhou o data-voto, se é que a gente pode chamar assim. Tá cheio de data não sei o quê, data-folha, data não sei o quê. Lá tinha o data-voto. E nesse data-voto ele ficou com 30%. Bom, aí ele passou a ser manchete, ele passou a ser o assunto principal nas rodas políticas da Argentina. E isso aí eu espero que ele ganhe, eu vou torcer por ele. Pena não votar lá, eu torço por ele. Ele é a renovação da Argentina. Ele, inclusive, já está querendo compor com o Macri, que é a segunda força hoje, segunda força de direita. Tudo indica que o candidato kirchnerista, o Sérgio Massa, já foi para o espaço, né? Já foi. Tem as mínimas condições. Como é que ele vai explicar? Em 12 meses, 114% de inflação. A economia perdeu o controle na Argentina. Está tudo descontrolado lá. E veja bem, o Javier Milei ele está tão cotado, mesmo não tendo ocorrido a eleição, que ele já teve um encontro com o FMI. O FMI já foi conversar com ele. Ele disse que foi uma reunião extremamente cordial. Ele deu uma longa entrevista. Estou com a entrevista comigo aqui. Uma longa entrevista para o Clarim. Havia 4 pessoas do FMI. E eu estava acompanhado da minha equipe econômica. Se tivesse de lhe dar um título, diz Javier, seria: os compromissos e os direitos de propriedade serão respeitados à letra. Em outras palavras, não apenas vamos honrar as dívidas, vamos salientar que, embora tenhamos um programa de reformas de 35 anos que ultrapassa a nossa vida política, queremos nos concentrar naquilo a que chamamos de reformas de primeira geração. Tem a ver, aqui é que é importante, com a redução da despesa pública, a simplificação e a redução dos impostos e a desregulamentação. Por outro lado, é ele falando para o FMI lá. Olha como os casos são parecidos com os nossos aqui, né? A modernização do mercado de trabalho
passando a um sistema de seguro de desemprego, como é um sistema que tem lá atualmente, que eu não conheço, o OCRA, não sei o que significa, mas com maior profundidade financeira, e uma vez que sejamos fiscalmente e laboralmente competitivos. Isso permite-nos a ter um processo de abertura em nível real. E no domínio monetário, devemos avançar com as reformas para eliminar o Banco Central. Pois é. Então ele... Perguntam para ele aqui, né, que ele fala de ajuste com o Fundo Monetário, que vai se entender. É preciso fazer um ajuste. Esse ajuste, ele diz o seguinte, vejamos que é preciso estudar os ajustamentos na Argentina a partir de 52. Todos esses ajustamentos de choque que foram feitos acabaram mal. E além disso, eu diria que, de acordo com a evolução da história argentina, acabarão sempre mal. Mas isso é outra discussão. Olha só, vejam bem. Agora, aqui que é importante. A diferença desse ajuste que ele diz que vai fazer, quando se vai ao Fundo Monetário Internacional, o fundo, estabelece um objetivo em termos de resultados orçamentários, resultados monetários, reservas internacionais líquidas, que serve para verificar a coerência com as outras duas partes. Interessante, uma está relacionada com a outra. Para além dessa situação, o fundo não nos diz como atingir o objetivo. Ele diz que temos de atingi-lo. Portanto, basicamente, todos os governos, para atingir as propostas com o fundo, sobrecarregam o setor privado. Vamos cobrar onde é que os políticos estão roubando. Aí o jornal pergunta, mas onde é que os políticos roubam? Aí vem ele, olha, observem a semelhança. Isso é o Javier Solei falando. Milei Solei, Javier Milei, estou com Solei na cabeça. Por exemplo, eles roubam nas obras públicas. Portanto, estamos empenhados em eliminar as obras públicas e avançar para um sistema de iniciativa privada ao estilo chileno. Porque as obras públicas são basicamente corrupção entre políticos e empresários que estão a soldo do setor público. Aí o repórter pergunta, mas então não haveria mais obras públicas nas províncias e municípios se não fosse o setor privado a fazê-las? Ele não é isso aí. Se passarmos para um sistema de iniciativa privada, as obras continuarão a ser feitas. Mas a questão é que o Estado desempenha um papel diferente. Por outras palavras, são contratos, construir, operar e transferir. E quando tem essas características, o Estado dá garantias para baixar o custo do financiamento para que se possam fazer mais obras, e as obras vão estar lá, porque têm que ser declaradas de interesse público. De fato, no Chile, na semana passada circulou um vídeo que mostrava uma estrada chilena que vinha sendo construído pelo setor privado e atravessava a fronteira com a Argentina, e aí a estrada era construída pelo setor público. E aí foi um desastre, diz ele. Enquanto estava do lado chileno com o setor privado, tudo ok. Como era uma estrada internacional, ela passava pela fronteira com a Argentina. Aí o setor público foi um desastre. É ele que está dizendo isso aí. Mas isso é suficiente para ajustar o setor público? Pergunta o repórter. E diz ele assim, não é só isso.
A outra coisa que queremos ajustar é eliminar as transferências discricionárias da nação para a província, da província para o município e da nação para os municípios. É o que nós temos aqui, mesma coisa. Fundo municipal, fundo federal, fundo estadual dos municípios, mesma coisa. O que eles têm feito é corrupção entre políticos nacionais e locais. Se quisermos o reverso da medalha, é o mesmo que pensar em reduzir a despesa pública, como se fosse um liquidificador. Botar no liquidificador isso aí. Mas vista do outro lado. Tem que misturar tudo. Mas não há algumas províncias, alguns estados, né, que precisam do governo federal porque não tem tantos recursos como, por exemplo, cito o repórter, Santiago del Estero e Formosa. Aí ele vem de novo. Esses fundos são pura corrupção. Em geral, tendem a ir para locais onde a contabilidade é mais opaca. E, finalmente, a questão é, não temos um sistema federal? Então, as províncias têm que pagar as suas próprias despesas. Por que a nação tem de fazê-lo? Mas eles recebem fundo de participação? Pergunta o repórter. Esse compartilhamento é outra discussão. De fato, a Constituição original não previa o compartilhamento. Digamos que eles assumam a responsabilidade pelo que fazem, ou todos os bons argentinos têm de suportar os desequilíbrios nas províncias. Não tem coisa parecida aqui? Nós estamos discutindo agora o Sudeste sustentando o Nordeste. É exatamente isso aqui que ele está dizendo. E a dolarização? Bom, ela pode demorar de 9 a 24 meses. É o que diz o Javier Milei, mais provável futuro presidente da Argentina. Nós vamos entrar e apresentar o projeto. Quer dizer que você... Aí o repórter, quer dizer que você chega a uma casa rosada, pede uma auditoria e no primeiro mês, quais são as coisas que vão propor? Tudo. A despesa pública é mais importante que se comece por analisar a despesa pública. Mesma. Tem alguma diferença com aqui? Estado gastador, despesa pública, é a mesma coisa que está acontecendo lá. Não serão afetados muitos setores? Pergunta o repórter. Ele diz, os negócios entre o governo nacional e os governadores serão afetados. Mas se as obras públicas forem interrompidas, pergunta o repórter, isso não terá um efeito recessivo na economia até que o sistema privado desperte, arranque? Não. Olha o que ele diz, não. As obras que estão em curso têm que ser terminadas ou transferidas para que alguém as termine. Mas não é verdade que as obras públicas geram emprego. Essa é a grande falácia. As obras públicas não geram emprego, porque as obras públicas são financiadas com o quê? Aí o repórter pergunta, como é que elas são financiadas? Ele diz, com os impostos. E alguém tem que pagar impostos. Portanto, o que se gera em termos de emprego com as obras públicas é o emprego que se destruiu noutra parte da economia, com a diferença de que os indivíduos queriam esses recursos nesse setor, que está se matando em benefício de um político que quer realizar um determinado projeto. Há muitos funcionários públicos, diz o repórter, que votaram em si. Votaram nele. Podem ficar sem emprego? Não, não ficam. Mas se tudo for reduzido, como o senhor diz, vai haver toda uma redefinição do Estado e os funcionários públicos não serão afetados, o que corresponde às reformas de segunda geração. Aí o repórter cita o exemplo. Num caso prático,
O fomento industrial para a Terra do Fogo é de 0,36% do PIB. Isso vai ser mantido? Já a coligação cívica, que é um outro partido, né, propôs a sua eliminação em 4 anos. Quando ela propôs isso, houve uma grande agitação. Esse debate está mal enquadrado. Para mim, o problema não são os impostos que a ilha não paga. A ilha que ele fala é lá aquela ponta da Terra do Fogo mesmo, onde está o Ushuaia, por exemplo. O problema são os impostos que o continente paga, ou seja, em rigor, não custa ao regime da ilha um único peso. É o cálculo dos impostos que deveriam ser pagos e não foram. Insisto, diz o repórter, temos que abandonar o regime de fomento industrial na Terra do Fogo? Não, não e não. Eu não lhe chamaria de regime de fomento. Temos que baixar os impostos dos outros. Mas vocês querem eliminar 90% dos impostos? Quais são os impostos? Dos 170 impostos que nós temos, tem mais que o Brasil, hein? O Brasil tem 90 e poucos, né? 96. Há 160 que cobram no máximo 1 ponto do PIB. São todos quiosques. E isso faz da Argentina um emaranhado fiscal impossível. Portanto, a reforma fiscal tem de passar por uma simplificação do sistema. Veja, se não me engano, o Brasil é 90 e poucos, né? 92 tipos de impostos, né? Total. E nós achamos um absurdo. A Argentina tem 170 impostos. Eu não sabia, estou sabendo agora. E como é que se financia então o Estado? Pergunta o repórter. O Estado tem que ser reduzido. O Estado tem de ser mais pequeno. Não produz nada. Destrói a riqueza, não a cria. É preciso devolver o dinheiro que o ganharam honestamente àqueles. É preciso devolver o dinheiro àqueles que o ganharam honestamente na origem. Mas é preciso governar, pagar muitos salários, as forças de segurança, e sem a maquininha. Aí o repórter faz essa. Eu não disse que seria instantâneo. Depois temos as restrições da vida real, mas é isso que temos que perceber, para onde queremos ir. Mas o que eu não vou entrar é na armadilha da inveja. É o mesmo exemplo, é o que define uma sociedade livre ou uma sociedade de invejosos. Há pessoas que pedem um aumento de imposto sobre o rendimento para os juízes. O que eu digo é que não. Tirem o imposto sobre os rendimentos dos trabalhadores, já que a posição dos juízes é correta. Ele acha que o salário aumenta imediatamente, por exemplo, os trabalhadores, então logo tire os impostos que eles têm. Eles também cobram lá sobre os trabalhadores. Então, né? Ninguém gosta de pagar imposto sobre rendimento, sobre a renda, né? Agora dizem que não se pode tirar. É sempre o mesmo debate, porque isso financia o Estado. O que é que se faz com ele quando se chega na Casa Rosada? Aí ele responde. Essa discussão é a que é levantada por aqueles que se interessam pela despesa pública. A questão é a qualidade dos serviços públicos prestados pelo setor público comparada com o que lhe cobram em impostos, não lhe dá a sensação de estar sendo roubado? É a mesma coisa que nós sentimos aqui. Pagamos impostos como os países mais altos do mundo. A carga fiscal na Argentina, olha aí, ó, é a mais alta do mundo. E temos benefícios realmente deploráveis. Quer dizer, é evidente que aqui há um esquema. Eu vos mostro o esquema. O caso mais emblemático é o que está acontecendo com o campo.
estão tirando do campo 70% do rendimento, porque a carga fiscal é de 70%. Aí diz o repórter, mas quem chega à Casa Branca quer arrecadar dinheiro suficiente para pagar os professores, as aposentadorias. Aí ele diz, a questão é, o que eu quero é que essas pessoas sejam livres e o Estado um mecanismo de repressão e delimitação da liberdade, conceitualmente isso é diferente. Bom, aí o repórter diz assim, as pessoas livres por vezes não são muito boas. Aí ele responde, com este argumento levado ao extremo, você é a favor da escravatura. Aí jogou para cima do repórter. Aí o repórter respondeu, mas por quê? Porque você diz que a liberdade das pessoas não é boa. Aí o repórter, eu digo que é preciso haver controle. Forças policiais, alguém para controlar. Aí ele responde. Agora é a resposta do candidato, do Javier Milei. As soluções com mais liberdade são melhores do que as soluções com menos liberdade. A questão é como se define a liberdade. Ou seja, não podem atacar a sua vida, não podem prendê-lo, e eu não posso infringir a sua propriedade. Esse é o nosso quadro filosófico, hein? É por isso que há preocupação no Brasil com a possibilidade da eleição do Javier Milei. Vejam só. A questão é como se define a liberdade. Ou seja, não podem atacar a sua vida, não podem prendê-lo. E eu não posso infringir a sua propriedade. No dia 10 de dezembro, Milei, ou quem ganhe, ou quem venha ganhar, haverá um nível de exigência de uma sociedade que está esgotada. As pessoas não querem pensar 30 anos na frente, ou reforma de terceira ou quarta geração. Eu não subestimaria o que as pessoas pensam ou não pensam, o que passa pela cabeça das pessoas, ou se pensam ou não pensam. Sou obrigado a pensar estrategicamente. Ponto 1. Estou a propor aos argentinos um modelo de país livre. É isso aí. É uma entrevista longa, tem mais assunto aí, mas basicamente é o que ele diz. Ele quer um país livre. Por isso que ele disse, numa longa entrevista aí também, numa outra entrevista, uma declaração até, que não quer fazer relações com países onde não exista a liberdade. E citou a China como exemplo. E a China já veio para cima. Não, olha, o senhor tem que visitar a China, tá? A China é um país livre. Bom, mas ele já deu o recado, né? Já deu o recado. Obrigado aí pela participação.